A família do meu genro declarou que minha filha havia morrido durante o parto. Quando corri para o hospital, me impediram de vê-la. Como detetive, sabia que algo estava errado. Eles mentiam. Fingi estar arrasado e saí. Depois voltei escondido, observando-os da escadaria. O que vi naquele quarto e ouvi naquela noite me fizeram fazer uma ligação desesperada. Eu tinha apenas 30 dias. Às 4 da manhã de 15 de dezembro, o telefone tocou. Uma voz fria disse que minha filha estava morta. 30 anos como detetive me ensinaram a reconhecer mentiras. Mas quando Preston Hawthorne falou plano, mecânico, sem emoção, meu corpo gelou. Lívia não resistiu. Hemorragia no parto. Ela se foi. Minha mão esmagou o telefone. Lá fora em Niterói, a chuva caía pesada. Dezembro no Rio. Umidade que penetra os ossos. O que quer dizer com foi? Minha voz saiu errada, não de pai, de policial. Desculpe, preciso ir? Desligou. 15 minutos depois, dirigia pela tempestade na ponte Rio-Niterói rumo ao Copa Star. 45 minutos virou 32. A chuva cobria tudo. Não diminui. Algo na voz de Preston acionou meus instintos. Ele não soou arrasado. Soou aliviado. O hospital surgia da tempestade. Vidro e aço sob luzes fluorescentes. Larguei o carro e corri. UTI, quarto andar. Subi as escadas, joelhos de 63 anos queimando. O corredor cheirava com antisséptico e medo. Enzo. Parei. Helena Hawthorne bloqueava as portas da UTI. Sogra de Lívia. Nunca confiei nela. Algo calculista no olhar. Ela se foi, Enzo. Vá embora. Apenas família imediata. Sou o pai dela. Preston é o marido. Ele cuida de tudo. Quero ver minha filha. Impossível. Já foi transferida, vá para casa. Preston ligará sobre os preparativos. Transferida, preparativos. Cada palavra errada. Quando morreu? 3h47. Preston ligou às 4h13 minutos depois. Seu maxilar contraiu. Estava em choque. Qual quarto? Nos encaramos. A chuva martelava as janelas. Um monitor apitava no corredor. Vá para casa, sofra. Deixe-nos cuidar disso. Desapareceu pelas portas. Não saí. Fui à garagem, encontrei um canto com visão das janelas do quarto andar e esperei. Havia visto aquele olhar 1000 vezes. Ela mentia. Se mentia sobre a morte de Lívia, eu descobriria por quê. Às 19h voltei disfarçado. Boné do Flamengo, jaqueta ao avesso. Confiança é 90% da operação. Segui uma família até a UTI. Quarto 412. A cortina estava aberta, meu coração parou. Lívia, viva. Tubos, fios, máquinas apitando. Peito subindo e descendo. Monitor mostrando pulso forte, não morta. Pressionei a mão no vidro. Papai está aqui. Sr. Hawthorne? Me escondi. Preston e uma médica a 5 metros. Sua esposa está em estado locked-in. Coma profundo. 5% de chance de ouvir tudo sem poder responder. 5%, Lívia presa lá dentro. Consciente. Quais as opções? Preston frio. Não, ela vai melhorar? Apenas opções. Mantemos suporte de vida. Após 30 dias discutimos outras decisões. 30 dias. Preston não perguntava por preocupação. Calculava custos. E ela não nos ouve? Provavelmente não. 5% é otimista. Bom saber. Bom, a médica saiu. Preston olhou para Lívia, sem tristeza. Só avaliação. Então ouvi Helena. Precisamos conversar, em particular. Eles entraram numa sala. A porta não fechou. Perfeito. Não podemos falar no corredor, Helena disse. Uma terceira voz, jovem, feminina. Por que me chamou? Você faz parte disso, Sloane. A assistente de Preston, também sua amante. Após 30 dias, removemos o suporte de vida. Legal, limpo. Silêncio. Preston, quer matá-la? Quero encerrar isso. Ela se foi. Aquilo é um corpo com batimento. Meu punho sangrou. E o Enzo? Já dissemos que ela morreu. Funeral falso, cremação rápida, ele não saberá. Funeral falso enquanto está viva? Não é falso se está essencialmente morta, é misericórdia. É assassinato. É prático. Sloane se muda. Ajuda com o bebê. No dia 30,
Enzo achará que foi cremada há semanas. Emoção prende. Evidência liberta. 30 anos construindo casos. Esses três aprenderiam a não subestimar um detetive que é pai. E se descobrirem? Quem? Em 30 dias não importará. Pensei em tudo. Cadeiras arrastaram, saíram, esperei. Depois liguei para Kiran, meu antigo parceiro. Preciso de ajuda. Extraoficial. Agora. 3 dias depois, enterrei um caixão vazio e interpretei o pai destroçado. Mas primeiro, tinha trabalho antes de fazer. Kiran Malloy apareceu na minha casa 2 horas depois que liguei. Fomos parceiros por 12 anos antes de eu me aposentar. Ele conhecia meus métodos, confiava nos meus instintos e, mais importante, sabia quando fazer perguntas e quando apenas agir. Você quer que eu grampeie a casa deles? Ele sentou à mesa da minha cozinha, café intocado. Cada cômodo, eu disse. Preciso de tudo. Enzo, se isso der errado, não vai dar. Eu o cortei. Eles acham que sou um pai enlutado que acredita que sua filha virou cinzas. Eles vão ficar descuidados. Kiran me estudou por um longo momento. Depois assentiu. Vou precisar de 48 horas. Você tem 72. O funeral. Sábado, 18 de dezembro. Frio o suficiente para ver sua respiração. O tipo de manhã cinzenta que combina com luto. Exceto que eu não estava de luto. Eu estava atuando. O cemitério era pequeno, particular. Talvez 20 pessoas, colegas de trabalho de Lívia, alguns vizinhos, Helena e Preston, de pé na primeira fila como a bela família. O caixão estava acima do túmulo, lacrado e vazio. Fiquei na frente, cabeça baixa, ombros tremendo. Imagem perfeita de um homem destruído. Helena se aproximou após o breve serviço. Sinto muito pela sua perda, Enzo. Sua voz pingava falsa simpatia. Olhei para ela com olhos vermelhos. Minha menininha, ela realmente se foi. Ela está em paz agora. Assenti, enxuguei meu rosto. Deixei-a ver a devastação que ela esperava. Ela realmente sorriu. Pequeno, satisfeito. Ela pensou que tinha vencido. Naquela noite, Helena ligou. Estamos fazendo uma pequena reunião para o bebê. Uma celebração de boas-vindas. Acho que pode ajudar você ver Madison, saber que a filha de Lívia está sendo cuidada. Quase ri. Em vez disso, eu disse, obrigado. Eu gostaria disso. A casa em Leblon estava iluminada como o Natal. Dentro, convidados circulavam com vinho e conversas. E ali, no centro de tudo, estava Sloane Parrish, segurando minha neta, fazendo o papel de mãe. Ela usava um dos cardigans de Lívia. Reconheci imediatamente. Criam, com botões de madrepérola. Presente de aniversário que dei a ela há 3 anos. Convidados se curvavam sobre o bebê, e Sloane sorria graciosamente, aceitando parabéns como se ela tivesse dado à luz. Você e Preston formam uma família tão linda, alguém disse. Obrigada, Sloane respondeu. Tem sido um ajuste, mas estamos conseguindo. Conseguindo. Minha filha nem estava fria ainda, e essa mulher estava usando suas roupas, segurando sua criança, aceitando elogios pelo sacrifício dela. Avancei. Essa é minha neta. O cômodo ficou quieto. Helena materializou ao meu lado. Enzo, e talvez você devesse. Ela está segurando minha neta, usando as roupas da minha filha. Minha voz subiu, quebrou perfeitamente. Vocês estão agindo como se Lívia nunca tivesse existido. Senhor, você precisa se acalmar. Tire suas mãos de mim. Helena estalou os dedos. 2 seguranças apareceram. Enzo está compreensivelmente emocional. Por favor, escortem-no para fora gentilmente. Eles pegaram meus braços. Resisti apenas o suficiente, não muito, enquanto me levavam até a porta. Vocês são todos monstros, gritei para trás. Monstros! A porta bateu. Fiquei nos degraus da frente, respirando pesadamente, parecendo derrotado. Dentro do meu bolso, meu telefone vibrou. Mensagem de Kiran. Todos os dispositivos instalados, áudio e vídeo, cada cômodo. Caminhei até meu carro, entrei e me permiti um pequeno sorriso. Quando Helena bateu aquela porta na minha cara, não me senti derrotado. Senti-me vitorioso, porque cada palavra que dissessem, cada crime que cometessem, agora estava sendo gravado em alta definição. Em 28 de dezembro,
O detetive Kieran ligou com uma notícia que mudou tudo. Minha filha não havia dado à luz uma neta. Ela havia dado à luz duas. Você precisa ouvir isso, Kieran disse quando atendi. É da gravação de ontem. Coloquei no viva-voz e sentei à mesa da cozinha. O áudio crepitou. Sons de hospital, passos, depois vozes. A doutora Simona Archer falou. Calma e profissional. Sr. Hawthorne, há algo que não foi informado durante a emergência. Sua esposa deu à luz gêmeas. O segundo bebê esteve na UTI neonatal. Estávamos chamando-a de bebê menina também. Ela está estável agora e pronta para... A voz de Preston cortou aguda com pânico. O quê? Gêmeas. Por que não fui informado? Tentamos contatá-lo várias vezes. Você disse à equipe para lidar com questões médicas sem incomodá-lo, a menos que fosse crítico. Quem mais sabe? Apenas a equipe da UTI neonatal envolvida no cuidado dela. Uma pausa, depois Preston mais baixo. Não conte a mais ninguém. Preciso de tempo para pensar. A gravação terminou. Encarei o telefone. 2 netas. Uma havia estado sozinha na UTI neonatal por 2 semanas, enquanto todos acreditavam que havia apenas um bebê. Enzo, Kieran disse, tem mais. Essa é de ontem à noite. A segunda gravação começou. Reconheci a acústica imediatamente. A casa em Leblon. A voz de Helena. 2 bebês complicam tudo. As pessoas vão fazer perguntas. Por que a segunda criança não foi mencionada? Onde ela esteve? Sloane respondeu tensa. Não me inscrevi para 2 filhos. Um já é difícil o suficiente. Preston perguntou. O que devemos fazer? Tenho um contato em São Paulo, Helena disse pragmática. Ela está desesperada por um bebê. Sem perguntas, ela vai pagar 500 mil reais em dinheiro. Silêncio. Depois Preston. Você quer vender minha filha? Ela é uma complicação, Helena disse. Um bebê faz de você o viúvo trágico criando seu filho sozinho. 2 bebês convidam escrutínio. Eles vão investigar, vão descobrir sobre Sloane, sobre tudo. Sua mãe está certa, Sloane acrescentou. É mais limpo. Outra pausa. Depois, Preston disse. Ok, organize isso. Apertei o telefone até meus nós dos dedos doerem. 2 netas. E eles planejavam vender uma como propriedade. Enzo, Kieran perguntou cuidadosamente. O que fazemos? O treinamento assumiu. Evidência antes de emoção. Deixe-os organizarem, eu disse. Deixe-os acharem que está acontecendo. Quero cada detalhe gravado. E se eles realmente fizerem? Não vão ter chance, eu disse. Confie em mim. Desliguei e fiquei ali, meu reflexo me encarando do vidro escuro. 2 netas, sussurrei. Íris e Violeta. Flores que sobrevivem ao inverno. Ninguém ia tirá-las de mim. Deixe-os tentar. Deixe-os cavar mais fundo. Senti o peso dos anos se assentar em determinação. Isso não era mais apenas luto, mas dever. Eu as protegeria com cada ferramenta legal, cada contato, cada grama de paciência que ganhei. Custasse o que custasse, eu terminaria isso. Pela minha filha. E pelas crianças que a sobreviveram. Por 15 noites, mantive vigília enquanto Helena contava os dias até o assassinato. Esperei por um milagre. Na 25ª noite, minha fé foi respondida. Começou em 29 de dezembro, o dia depois de descobrir sobre as gêmeas e o plano de vender uma das minhas netas como gado. Não podia impedi-los ainda, não sem prova da transação. Mas não podia fazer nada também. Então, todas as noites às 23, voltei ao hospital. Usava disfarces diferentes, um boné do Flamengo numa noite, óculos de leitura e um corta-vento na seguinte. Segurança observa padrões, não rostos. Desde que o padrão mudasse, eu permanecia invisível. Passava pela equipe noturna, subia as escadas até o 4º andar e ficava do lado de fora do quarto 412. Falava com minha filha através do vidro. Papai está aqui, menininha, eu sussurrava. Estou lutando por você, por suas filhas, Íris e Violeta, nomes lindos para meninas lindas. As máquinas apitavam constantemente. Lívia não se movia. Ainda assim, eu falava, contava histórias. Lembrava-a de sua mãe, minha esposa, que partiu há 10 anos, que amava a Lívia ferozmente.
Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Ela sempre dizia que você era a pessoa mais forte que conhecia. Noite após noite, eu voltava. Em 5 de janeiro, senti olhos em mim. Uma enfermeira observava da estação. Cachos escuros, olhos gentis. Sua etiqueta dizia Meredith Val. Você é o pai dela, ela disse suavemente. Vejo você toda noite. Fiquei tenso. Sou? Eles nos disseram que você havia aceitado que ela se foi, que o funeral já aconteceu. Ela me estudou. Mas você está aqui, você sabe de algo. Sei que minha filha já está lutando, não vou abandoná-la. Meredith assentiu. Vou garantir que a segurança não te incomode. O que você está fazendo importa. Ela se tornou minha aliada. 10 de janeiro. Fiz algo que não fazia há 20 anos. Entrei na capela do hospital. Pequena, silenciosa. Ajoelhei-me desajeitadamente. Não sei se está ouvindo, sussurrei. Parei de falar com você depois que minha esposa morreu. Estava com raiva, mas preciso da minha filha de volta. Minha voz falhou. Por favor, se me devolver ela, nunca mais vou pedir nada. A capela permaneceu silenciosa, mas pareceu menos vazia. 13 de janeiro, 23h46, noite 29. Pressionei minha palma contra o vidro frio. Mais 2 dias. Eles acham que venceram. Planejam assinar papéis, desligar os aparelhos, apagar você. Mas vamos surpreendê-los. Então eu vi. O dedo indicador direito de Lívia tremeu. Congelei. Observei. Moveu-se novamente. Lágrimas embaçaram minha visão. Lívia, se você me ouve, mova-o de novo. Seu dedo se moveu. Lento, deliberado. Apertei o botão de chamada. Meredith entrou correndo. O que foi? Ela se moveu. Ela respondeu. Meredith verificou os sinais vitais e examinou a mão dela. Meu Deus, você está certo. Ela está respondendo. Chame a doutora Archer. À 1h30 da manhã, a doutora Simona Archer saiu, olhos brilhando com algo que quase esqueci. Esperança. Senhor Silva, ela disse suavemente. Os olhos da sua filha estão abertos. Ela está pedindo por você. Senti meus joelhos fraquearem, anos de medo derramando de uma vez. As luzes do corredor pareciam mais quentes, o ar mais fácil de respirar. Pela primeira vez desde aquela terrível ligação, o futuro se abriu. Ela não havia partido. Ela ainda estava aqui, ainda lutando. E eu não estava mais sozinho. Às 2h17 da manhã de 14 de janeiro, exatamente 30 dias depois de declararem ela morta, minha filha abriu os olhos, sussurrou meu nome e preparamos a armadilha. Corri para dentro do quarto. Os olhos de Lívia estavam abertos, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ela estava acordada, viva, consciente. Pai, sua voz era rouca, mal um sussurro, mas era o som mais lindo que já ouvi. Estava ao lado da cama em 2 passos, pegando sua mão cuidadosamente. Estou aqui, meu amor, nunca saí. Eu ouvi você. Mais lágrimas. Todas as noites você estava falando comigo. Minha garganta fechou. Você conseguia me ouvir? Ela assentiu fracamente. Ouvi tudo. Preston, Helena. Eles queriam que eu morresse. Eles iam. Engasgou nas palavras. Eu sei. Apertei sua mão gentilmente. Eu os ouvi também. Estive coletando evidências por 30 dias. Seus olhos se arregalaram, focaram em mim com intensidade desesperada. Meus bebês? Onde estão meus bebês? Seguras, ambas. Vi a compreensão surgir em seu rosto. Você tem 2 filhas, Lívia, gêmeas, Iris e Violeta. 2? Choque registrou através da fraqueza. Eu não sabia. Eles esconderam isso de você. E planejavam vender Violeta por 500.000 Riles. Fúria brilhou em seus olhos apesar da exaustão. Sobre meu cadáver. Esse era o plano deles, eu disse sombriamente. Mas vamos impedi-los. A doutora Archer entrou, viu Lívia acordada e congelou. Isso é notável. Preciso relatar essa recuperação para... Espere. Levantei, virando-me para ela. A que horas eles estão programados para vir hoje? Ela verificou seu tablet, confusa. 10 horas. Eles têm uma consulta para discutir a interrupção do suporte de vida, mas agora que ela está... Perfeito. Olhei para o relógio na parede.
2h30, 7h30. Doutora, pode manter isso em silêncio até lá? Senhor Silvas, não entendo. Eles vêm para matar minha filha. Quero que eles entrem e a encontrem acordada. Consegue fazer isso? A doutora Archer olhou entre mim e Lívia. Minha filha assentiu fracamente. Sim. A doutora Archer disse lentamente. Sim, posso fazer isso. Peguei meu telefone. Liguei para Kieran. Ele atendeu no primeiro toque. Está acontecendo hoje. Chegue ao hospital às 9h45. Traga 2 oficiais à paisana. Quarto 412. Ela está acordada? Ela está acordada e pronta para enfrentá-los. As próximas 7 horas se arrastaram. A doutora Archer manteve a equipe de enfermagem mínima. Disse que Lívia estava fazendo exames. Kieran chegou às 9h50 com 2 detetives que reconheci da minha antiga delegacia. Eles se posicionaram na sala de armazenamento adjacente, porta entreaberta prontos. Às 9h55 ajudamos Lívia a sentar ligeiramente na cama. Ela ainda estava fraca, ainda conectada aos monitores, mas seus olhos estavam claros e alertas. Fiquei ao lado dela, braços cruzados. Exatamente às 10 horas, ouvimos passos no corredor. A voz de Helena, fria e pragmática. Vamos acabar logo com isso. A porta se abriu. Helena entrou primeiro, impecável em um terno preto, carregando uma pasta de couro. Preston seguiu, rosto pálido e tenso. Sloane veio por último, agarrando uma bolsa de grife como um escudo. Todos os 3 seguravam papéis. Documentos de interrupção de suporte de vida, descobri depois. Helena olhou para cima. Congelou. Lívia olhou diretamente para ela, acordada, consciente e viva. Os papéis de Preston escorregaram de suas mãos, espalhando-se pelo chão. Sloane ofegou, tropeçando para trás contra a moldura da porta. O silêncio se estendeu. 5 segundos. 10. Observei seus rostos passarem por choque, confusão e depois horror crescente. Surpresos, eu disse calmamente. E Helena se recuperou primeiro, seu rosto endurecendo. Isso é impossível, você estava morta. Desculpe desapontá-la, a voz de Lívia estava fraca, mas firme. Como? Preston gaguejou. Por quanto tempo você está? Acordada? Lívia terminou. Tempo suficiente. Tempo suficiente para ouvir meu pai me contar tudo o que vocês planejaram. Tempo suficiente para saber que queriam vender minha filha. Os olhos de Helena se voltaram para mim. Fúria fria substituindo o choque. Você. Avancei. E pela primeira vez em 30 dias sorri. Surpresa? Não deveria estar. Sou detetive. E detetives não perdem. Eles pensaram que eram espertos. Pensaram que cobriram seus rastros. Esqueceram uma coisa. Passei 30 anos colocando criminosos atrás das grades. E este caso, era irrefutável. Helena se recuperou primeiro, o choque endurecendo de volta ao cálculo frio. Isso não muda nada, ela disse. Ela está acordada, mas ainda mentalmente incompetente. Temos procuração médica. A porta se abriu. O detetive Kieran Malloy saiu da sala adjacente, distintivo levantado. 2 oficiais uniformizados seguiram. Helena Hawthorne, Preston Hawthorne, Sloane Parrish. Ele disse uniformemente. Vocês estão presos. O rosto de Preston perdeu toda a cor. O quê? Isso é insano. Vocês são acusados de conspiração para cometer assassinato, tentativa de tráfico de crianças, fraude, abuso de idoso e conspiração para violar direitos de paciente, Kieran continuou. Eu não fiz nada, Sloane gritou. O olhar de Helena se voltou para mim. Você não pode provar nada disso. Peguei meu tablet e o conectei à televisão do hospital. Não posso? Perguntei. Deixe-me mostrar como são 30 dias de vigilância. A tela acendeu. Gravação 15 de dezembro, hospital. É. A voz de Helena crepitou pelos alto-falantes. Calma, clínica. Após 30 dias desligamos os aparelhos. Legal, limpo. Preston respondeu. E quanto ao Enzo? Helena disse. Dizemos a ele que ela foi cremada. Pausei o clipe. Vocês planejaram a morte da minha filha enquanto ela estava a 3 metros de distância, lutando para viver. Preston olhou para o chão. Gravação 2, 18 de dezembro, residência em Leblon. A filmagem tocou.
Uma festa. Sloane usava o cardigan cream de Lívia, aquele que dei a ela anos atrás. Ela segurava Madison sorrindo. Uma mulher disse: "Você e Preston formam uma família tão linda." Sloane respondeu: "Obrigada. Tem sido um ajuste." "Ajuste", repeti. Você se mudou para a casa dela, usou as roupas dela, segurou a criança dela e aceitou elogios enquanto ela estava em coma. Sloane soluçou. Eu não sabia. Gravação 3, 28 de dezembro, sala de consulta do hospital. A doutora Archer falou: "Sua esposa deu à luz gêmeas. O segundo bebê está na UTI neonatal." Preston perguntou: "Quem mais sabe?" "Apenas a equipe. Não conte a mais ninguém." Preston cortou. Parei a gravação. Você escondeu sua própria filha porque ela era inconveniente. Gravação 4. Mesmo dia, sala de estar em Leblon. A voz de Helena retornou. Tenho um contato em São Paulo. 500 mil Hylards em dinheiro. Preston perguntou. Você quer vender minha filha? Ela é uma complicação. Helena respondeu. Uma pausa. Depois Preston disse. Ok. Organize isso. Um oficial balançou a cabeça. Vocês iam vender minha neta de 6 dias? Eu disse. Isso é armação. Helena estourou. Não, respondi calmamente. Lívia instalou câmeras de segurança meses atrás. Ela era dona da casa. As gravações são legais. Vocês apenas esqueceram que elas existiam. Toquei o tablet novamente. Registros bancários mostram que Preston sacou 250 mil bytes das contas de Lívia enquanto ela estava inconsciente. Isso era para o PB. Registros telefônicos mostram que Helena fez 47 ligações para uma compradora em São Paulo. Ela já está sob custódia. O rosto de Helena empalideceu. Também temos declarações juramentadas da equipe do hospital descrevendo o comportamento de vocês e desrespeito pela vida de Lívia. Olhei para eles. Construí casos por 30 anos. Sei como fazer evidência se sustentar e esta vai. Preston desabou numa cadeira. Mãe, você disse que funcionaria. Cale a boca! Helena gritou. Sloane soluçava incontrolavelmente. Eu não sabia sobre vender o bebê. Eu juro. Silêncio. Helena latiu. O detetive Malloy avançou e leu seus direitos. Helena se virou para mim. Você acha que venceu? Antes que eu respondesse, a voz de Lívia cortou o cômodo. Fraca, clara. Você queria que eu morresse, ela disse, para poder pegar minha vida, minhas filhas, minha casa. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ouvi tudo. Cada mentira. Cada plano. Ela respirou fundo. Estou viva. E vocês vão se lembrar disso na prisão. Coloquei minha mão no ombro dela. Vocês subestimaram o amor de um pai, eu disse. Esse foi o erro de vocês. Os oficiais os algemaram. Preston não resistiu. Sloane soluçava. Helena permaneceu em silêncio. Quando chegaram à porta, Helena se virou. Seu ódio havia sumido. Apenas realização permanecia. A porta fechou. O cômodo ficou quieto. Olhei para minha filha. Viva. Acabou. Eu disse suavemente. E pela primeira vez, realmente estava. Naquela tarde, a enfermeira Meredith trouxe minhas netas para conhecerem a mãe pela primeira vez. 3 meses depois, assisti a justiça sendo servida de uma forma que fez cada momento daqueles 30 dias de inferno valerem a pena. Após as prisões, após o caos diminuir, a doutora Archer se aproximou calmamente. Acho que há 2 meninas que precisam conhecer a mãe. Assenti, incapaz de falar. 30 minutos depois, a enfermeira Meredith Valley trouxe 2 incubadoras para dentro do quarto. Dentro dormiam 2 bebês minúsculos, idênticas até as covinhas no queixo, inconscientes de quão perto suas vidas chegaram de serem roubadas. Lívia ofegou. Minhas meninas, minhas meninas. As enfermeiras cuidadosamente as levantaram. Primeiro uma, depois a outra. E finalmente as colocaram juntas nos braços de Lívia. Ela segurou Iris e Violeta contra seu peito, soluçando abertamente, beijando suas cabecinhas macias. Sou a mamãe de vocês, ela sussurrou. Estou aqui. Fiquei ao lado dela, lágrimas caindo. Elas são perfeitas, assim como você. Você as salvou, Lívia disse. Salvou todas nós. Toquei uma mãozinha minúscula. Dei nomes a elas enquanto você dormia.
Íris por sabedoria, Violeta por força, flores que sobrevivem ao inverno. Perfeito, ela sussurrou. Íris enrolou seus dedinhos ao redor dos meus. Violeta se aninhou mais perto da mãe. Pela primeira vez em 30 dias, o cômodo pareceu pacífico. 3 meses depois, 15 de abril de 2025, ficamos dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sob um céu cinza carioca. A sala estava lotada, mídia, observadores, estranhos atraídos pela história. Um pai detetive, uma filha quase assassinada, netas quase vendidas. Lívia sentou ao meu lado, mais forte agora após meses de terapia. O juiz Roland Blackwell presidiu, seu rosto severo e imóvel. A evidência não deixou espaço para dúvida. Os réus, de pé. Helena levantou-se rígida. Preston parecia destruído. Sloane tremia. Preston Hawthorne, o juiz disse, você é considerado culpado em todas as acusações. 18 anos em prisão estadual. Preston vacilou. Helena Hawthorne, o juiz continuou, mentor destes crimes. 15 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Helena não reagiu. Sloane Parrish, 8 anos. Sloane soluçou. O juiz acrescentou ordens de restrição, confisco de bens e a terminação permanente dos direitos parentais de Preston. O martelo bateu. A justiça era final. Lá fora, repórteres gritavam perguntas. Como se sente? Guiei Lívia até o carro. A justiça foi feita. A vida seguiu em frente. Lívia se recuperou constantemente. Ela se mudou para minha casa de hóspedes. Reconstruímos sua vida pedaço por pedaço. Escrevemos um livro juntos. O pai que nunca parou de lutar. Tornou-se best-seller. Cada real foi para um fundo fiduciário para Íris e Violeta, junto com os recursos da casa em Leblon. Lívia começou a falar publicamente sobre direitos de pacientes e proteção dos vulneráveis. Ela pediu divórcio. Preston assinou da prisão. E eu ajudei a criar minhas netas. Mamadeiras da madrugada, fraldas, canções de ninar. Aos 63 anos, descobri o melhor trabalho da minha vida. O verão chegou. Num sábado quente, estendemos uma manta sob um ipê no Parque Lage. Íris e Violeta sentavam eretas, agora com 6 meses, curiosas e brilhantes. Íris estudava uma folha de grama. Violeta ria de uma borboleta. Lívia sentou-se perto, escrevendo em seu diário, pacífica. Fiz cócegas na barriga de Violeta. Ela riu, pura e radiante. Sua mãe é uma lutadora, sussurrei. E seu vovô nunca aprendeu a desistir. Lívia se juntou a mim. Você nos salvou. É isso que pais fazem, eu disse. Lutamos, protegemos. Ela se apoiou em mim. Nos salvamos um ao outro. Levantei as duas meninas, uma em cada braço, seus olhos largos refletindo o céu dourado. Eles tentaram nos enterrar. Eu disse suavemente. Mas o amor não morre. O sol se pôs sobre o rio enquanto segurava minhas netas e minha filha sentou ao meu lado. Havíamos enfrentado o mal e vencemos, porque o amor, amor real, feroz, sempre vence. Então essa é minha história. É assim que um avô se tornou detetive uma última vez, como 30 dias de inferno se tornaram a luta da minha vida, e como Deus me devolveu tudo o que pensei ter perdido. Olhando para trás agora, vejo sua mão em cada momento. Quando encontrei Lívia viva naquela primeira noite, isso foi Deus. Quando o dedo dela se mexeu no dia 29, isso foi Deus respondendo minhas orações naquela capela vazia. Quando tudo se juntou no momento exato, isso não foi sorte, foi timing divino. Essas histórias de avô que contamos não são apenas entretenimento. Esta história verdadeira me ensinou que o mal existe, mas também existe graça. Existe redenção. Existe o poder de um pai que se recusa a desistir. Se você está lendo isso e está numa situação onde algo parece errado, confie nos seus instintos. Não seja como as pessoas que viram os sinais e ficaram em silêncio. Não seja como aqueles que escolheram conforto em vez de coragem. Seja a pessoa que faz perguntas, que investiga mais fundo, que luta quando todos os outros se afastam. Aprendi que Deus nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo nos momentos mais escuros. Ele me deu 30 anos como detetive, não apenas para resolver crimes, mas para me preparar para o caso que mais importava, salvar minha filha e netas.
Esta história verdadeira não é só minha. Ela pertence a cada pai, cada avô que já teve que lutar pela família. Estas histórias de avô nos lembram que o amor é mais forte que o mal, que a esperança sobrevive mesmo na escuridão induzida por coma, e que a justiça, justiça real, vale a pena lutar. Para Iris e Violeta, quando vocês forem velhas o suficiente para ler isso, sua mãe é a pessoa mais forte que conheço. E seu avô? Sou apenas um velho que amou vocês antes de vocês respirarem pela primeira vez. É isso que as melhores histórias de avô ensinam. Nunca desista das pessoas que você ama. Nunca pare de lutar. E sempre, sempre confie que Deus tem um plano, mesmo quando você não consegue vê-lo. Se esta história verdadeira tocou seu coração, deixe um comentário abaixo me dizendo o que você faria na minha situação. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que milagres são reais. E inscreva-se neste canal porque cada história que compartilhamos pode salvar uma vida. O amor sempre vence. Lembre-se disso. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal. Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha. É apenas o começo de algo melhor.